Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Você crê que Ele quer falar ao teu coração? A Bíblia fala que todo aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma, Jesus o vai lançar fora. Amém? Eu creio nisso. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. O primeiro livro da Bíblia está lá em Gênesis. A gente vai ler no capítulo 5. Vamos ler alguns versos. É sempre bom estar aqui compartilhando a palavra. É maravilhoso poder compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Eu vivo para isso, irmãos. Eu vivo para Ele, por Ele. Todo mundo conseguiu achar? Muito difícil, né? Gênesis. Quem achou diz amém. Amém? Verso 21. A gente vai ler até o 24. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Grifa bem isso aí, ó. Enoque andou com Deus 300 anos. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Feche seus olhos. Pai, fala ao nosso coração. Essa é a tua palavra, e a tua palavra ela não volta vazia, Jesus. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer aqui nessa noite. Eu peço a presença de anjos aqui, Pai. Pai, eu peço a presença, Pai, muito clara do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Esclarecendo essa palavra para a gente. Pai, colocando essa palavra dentro do nosso coração. E que tudo aquilo que eu for falar hoje, Pai, que seja através do Teu poder, Pai. Daquilo que o Senhor quer fazer. Fala com os Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, a gente sabe que quando a gente vive o cristianismo, e você começa a se relacionar com Deus, você entende que o amor é o mais importante. O amor é um mandamento, amém? O amor é uma escolha que eu faço, é uma decisão que eu tomo de amar todos os dias. O amor é uma ação, o amor é uma ação. Não é o que eu falo, mas o que eu faço, o que eu demonstro. E que o amor sem demonstrar é só barulho, não interessa. Se você fala que ama e você não demonstra, não vale de nada. Como é que Jesus, Léo, provou o amor dele por nós? Ele se entregou numa cruz. Ele mostrou através de uma atitude. Ele entregou a própria vida dele por nós. Então eu lembro a você que Jesus sendo perguntado, alguém disse: Senhor, mas como é que eu vivo a vida acertando o alvo? Como é que eu vivo essa vida que vale a pena? Como é que eu vivo a plenitude do Espírito? Tendo certeza que eu tenho realmente um propósito para viver, que eu nasci para isso. E ele disse: você quer dar propósito à sua vida? Isso é bem interessante, irmãos. Você quer viver uma vida plena? Você quer chegar diante de Deus e receber um aplauso do céu? Dizer assim, sua vida foi perfeita? Você quer entender o que é o Evangelho mesmo? Então a primeira delas é você amar a Deus com toda a sua força. Amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu coração. Existe algo de Deus para a tua vida e você precisa amá-lo com tudo que você tem, sem reservas. O problema dessa geração é que a gente quer amar com condição, e a gente vai entender isso. E a segunda coisa é eu entender que porque amar a Deus não é dizer que ama, é demonstrar que você ama de verdade. Então você precisa amar a Deus, mas também você precisa amar o seu próximo. Esse é um desafio. E talvez a grande maioria do que a gente aprende na igreja diz respeito a amar o próximo, e nós fazemos muito bem isso aqui. Você sabe, você que faz parte da nossa igreja, você que entende isso, você que entendeu Jesus falar que esse é o segundo mandamento, é algo importantíssimo. Porque, irmãos, você precisa entender, quando você se aproxima de Deus, automaticamente você se aproxima do próximo.
Não existe o evangelho que você se aproxima de Deus e você não se aproxima do próximo. Não existe o evangelho que você só pensa em você. Se você só pensa em você, você não está vivendo o evangelho. Porque o evangelho só faz sentido se for no outro. Então, eu me aproximo de Deus, automaticamente eu me aproximo do próximo. Eu amo aquele que me persegue. É difícil, Léo, você bem dizer a alguém que sabe que quer o teu mal, que tenta te prejudicar no teu trabalho. Não é fácil. Mas Jesus falou isso. Abençoe aqueles que te amaldiçoaram, sabe? Abençoe aqueles que te perseguem de alguma forma. Então, a gente sabe que a maioria das coisas ruins que acontecem no nosso país é porque falta o amor. É porque falta Jesus. Falta Jesus na nossa cidade. Você imagine se existisse um amor num determinado lugar onde a violência impera. Não existiria. Não aconteceria. Você imagina, você acha que um cara que ama a sua esposa, ele vai tirar a vida dela? Você acha mesmo? Cara, eu amo ela com todo o meu coração, vou cortar a cabeça dela. Tem poucos anos, irmãos. Aconteceu aqui do nosso lado, no Pedra de Itaúna. Um pai jogou os 2 filhos pela janela e matou a sua esposa. Se existisse amor de Deus ali, aconteceria isso? É terrível, irmãos. Mas tem muitas coisas que acontecem porque o amor não chegou. Então, nós não vamos conseguir fazer nada se a gente não amar a Deus. E o texto que nós compartilhamos nessa noite é o texto de Enoque. Você já ouviu muito sobre ele? A Bíblia diz aqui um currículo muito breve sobre Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. O sentido dessa palavra é muito grande, irmãos. É muito forte. Porque a Bíblia diz que ele teve um relacionamento com ele. Ele andou com Deus 300 anos. Ele tomou uma decisão, ele falou, cara, eu preciso andar com Deus. Ele tomou a decisão de ser amigo de Deus. Porque quando você começa a andar com Deus, não existe coisa melhor nesse mundo. Quando você decide olhar para Ele, não existe coisa nesse mundo que vai te preencher. Existe um vazio existencial dentro da gente, irmãos. Drogas não vai preencher, dinheiro não vai preencher, mulherada não vai preencher. Você pode ser o cara mais rico desse mundo. Se você tiver aquele vazio ainda dentro de você, vai faltar sempre uma coisa. Porque está faltando Jesus. Você já viu as pessoas falarem assim, pô, aquele cara é tão bom, cara. Aquela menina é tão boa, só falta Jesus. Se falta Jesus, faltou tudo. Se falta Jesus, faltou tudo. Porque é Jesus quem nos completa. Jesus é que nos faz ser como Ele. A vida sem Jesus não tem sentido, irmãos. Como é que alguém consegue viver sem Jesus? Você já parou para pensar nisso? Eu paro para pensar nisso e eu olho para mim e eu falo, Jesus, sem Jesus eu sou um miserável. Sem Jesus eu não presto para nada. Não presto para nada. Mas Enoque, ele decidiu que ele teria comunhão com Deus. Essa é a decisão que nós precisamos tomar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Então essa é a pregação de um ponto só. Essa pregação aqui nessa noite é de um ponto só. E o que eu quero destacar para você é, decida andar com Deus. Enoque tomou uma decisão de andar com Deus. E essa decisão foi a principal decisão de sua vida. O mais importante da vida dele. Hebreus capítulo 11, verso 5, quando vai falar também de Enoque, diz que Enoque, com esta decisão, ele agradou profundamente a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer ver Jesus sorrindo? Você quer ver alegria no céu? É quando alguém decide andar com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E ele tomou essa decisão, eu preciso agradar ao meu Deus. Eu preciso priorizar o meu relacionamento com Deus. Às vezes a gente quer viver o evangelho, irmão, mas a gente esquece de Mateus 6,33. De que diz lá, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente troca as prioridades, sabe? Às vezes a gente quer as coisas do reino, mas a gente não quer o reino. Às vezes a gente quer as coisas que Jesus proporciona, mas não quer o relacionamento com Ele. Então você sabe porque existem às vezes pessoas que não conseguem viver isso.
Você já entendeu sobre isso? Você sabe que andar com Deus é ter um relacionamento de intimidade com Ele. Enoque reparou em Deus. Enoque colocou os olhos em Deus e falou: eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E às vezes eu penso, irmãos, que existem pessoas que às vezes não voltam à nossa igreja, não voltam à nossa célula, porque a gente não repara nelas. Isso é um problema muito sério. Quando você não repara numa pessoa, você mostra para ela que ela não tem valor. Porque intimidade, irmãos, é uma decisão que eu vou dar atenção para aquela pessoa. Você tem intimidade com alguém porque você repara. Quem aqui é casado? Quem vai casar? Amém, Luiz? Recebe aí, varão, em nome de Jesus. Se você não repara no que a tua esposa gosta, como é que você vai agradar ela? Ela é igual uma flor, irmão. Se você não regar, ela murcha. E sabe o que o diabo quer? O diabo quer que você olhe para outros lugares. O diabo quer que você repare em outras e deixe a tua esposa de lado. Ah, Léo, mas eu estou há tantos anos casado. Sabe quando esfria? Ah, eu já sei o que é sexo. Já sei o que é intimidade. É bom. Mas vai passando os anos. E se você não cultiva, isso pode gerar um problema na tua vida. Você às vezes não repara no que a tua esposa pensa. Às vezes você toma decisões sem consultar ela. Então assim, seja sábio. Comece a reparar mais na sua esposa. Comece a reparar mais nos seus filhos. Dê importância para o que eles acham. Dê importância. Enoque decidiu reparar em Deus. E isso é uma decisão que você precisa observar, você precisa reparar. E muitos de nós, às vezes a gente não tem experiências profundas com Deus. Muitas das pessoas, às vezes, do nosso lado são vazias de Deus, porque no nosso relacionamento a gente não repara em Deus. Isso é terrível, irmãos. Nós temos Deus, nós recebemos Deus para nós temos Deus para satisfazer nossas agendas, nós temos Deus para ajudar a gente nos nossos problemas, nós temos Deus como se fosse alguém que olha por nós, mas raramente nós encontramos pessoas que olham para Deus, homens que olham para Deus, que observam Deus, que investigam Deus, que pesquisam Deus. Eu acho que o segredo da caminhada, e se você assim for dar uma palavra, o que foi os 300 anos que definiu a vida de Enoque? Enoque andou com Deus. Quantos aqui vão decidir nessa noite andar com Deus? Muitas das vezes, irmãos, a gente fala com Deus, mas às vezes a gente nem repara o que Ele falou. Às vezes a gente está correndo tanto que a gente não consegue ouvir o que Ele está falando. E a gente já fez, sabe? Muitas das vezes Deus está dizendo: eu gostaria que... E às vezes a gente fala: agora não, Jesus, eu não tenho tempo. E a gente corre tanto, nós vivemos tanto a nossa agenda, nós vivemos tantos compromissos, que às vezes a gente esquece de que nós deveríamos começar a amar a Deus. Às vezes a gente não dá nem atenção para Ele. Isso vai mudar nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Em geral, às vezes a relação do crente na nossa geração é só experimentar o que Deus proporciona, as bênçãos. E às vezes é uma relação utilitarista. Você ama a Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar, não por quem Ele é, não por que Ele fez na cruz por você. Não. Imagina, Rui, você chegar para a tua esposa e falar assim: eu só estou casado com você porque você me dá isso. Imagina você ouvir isso de alguém. Imagina, irmãos. Imagina você ouvir a tua esposa falar assim: eu só estou com você porque você é rico. Quem que gostaria de estar num casamento assim, irmãos? Ninguém. Quem baseia o seu relacionamento só em dinheiro, só em ganho? Mas a maioria dos crentes se aproxima de Deus para resolver os seus problemas. A maioria dos crentes se aproximam de Deus para querer
às vezes, as bênçãos e não querer o próprio Deus. Às vezes, a maioria da gente se aproxima de Deus por causa das nossas dificuldades. Quantas vezes você orou de madrugada porque o teu filho estava doente? Quantas vezes você fez um propósito de buscar a Deus porque você estava passando por um momento difícil na tua área financeira? E às vezes a gente esquece que todos os dias nós deveríamos buscar a Deus, porque o nosso desejo é andar com Ele, é conhecer a mente dEle, conhecer o coração dEle, conhecer aquilo que está no coração dEle para a gente. Então, irmãos, eu como conhecedor um pouco assim da palavra, não é problema você querer as bênçãos de Deus. Isso vem no pacote, mas o buscar o reino é o que Deus está falando aqui para a gente em primeiro lugar. Comece a manter o teu coração vivo no reino. Comece a dar prioridade e atenção à tua intimidade com Deus. Eu creio, irmãos, numa geração, e eu creio, eu sinto a presença de Deus aqui, em homens que vão aprender a ministrar ao Senhor. Homens que sabem o que é ministrar. Você sabe o que é ministrar ao Senhor? Você sabe que quando o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, você sabe o que ele fazia? Só ele podia entrar. Só ele. Ele entrava lá para adorar, para sacrificar, para pedir perdão pelos pecados do povo. Ele entrava lá para ministrar a presença, ele entrava com uma corda no pé, porque se ele caísse, tivesse em pecado e caísse morto, tinham que puxar ele de lá, porque tamanha era a presença, que ninguém em pecado podia entrar lá. E quantas das vezes, irmãos, a gente quer entrar na presença, a gente está na presença de Deus em erro, em pecado, em sujeira, em engano. Então assim, comece a mudar a motivação, comece a buscar o reino para conhecer Jesus, para entender o que está no coração dele. Comece a buscar o reino para você ter mais intimidade com o Pai, para você orar e ver os milagres e sinais acontecendo. Hoje eu estava vendo um vídeo da Kathryn Kuhlman, não sei se você já ouviu falar dela, uma avivalista. Meu irmão, aquela mulher ali tocou o mundo na época de 70, 80. Ela estava não sei se era um estádio, num lugar muito grande pregando. Irmãos, quantas pessoas de cadeira de roda? Quantas pessoas? Criança, você vê a criança correndo com a perna tortinha, aleijada. Na hora ali o poder de Deus veio. Mas por quê, Léo? Porque a Kathryn Kuhlman, ela decidiu andar com Deus. E quando você decide andar com Deus, você experimenta os milagres, os sinais, as curas e as maravilhas. Então Enoque, irmãos, tomou a decisão de andar com Deus. Foi uma decisão, ele decidiu dar a Deus o que Deus mais queria. Sabe, irmãos? Deus, ele tem tudo nesse planeta. Ele tem tudo, ele criou todas as coisas. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Ele não precisa de nada, irmãos. Só tem uma coisa que Deus quer. Só tem uma coisa que Ele quer. Sabe o que Ele quer? A minha e a sua vontade. Aleluia. O nosso amor, o nosso coração, porque nós somos donos de nós mesmos, mas quando nós damos a nossa vida para Deus, Deus se alegra, Deus ele fica feliz com isso, isso agrada a Deus, porque a Bíblia diz que Enoque agradou tanto a Deus que Deus disse, chega de viver, vem para mim, cara, eu não aguento mais viver sem você. Eu não quero só mais andar com você, eu vou tomar para você. Eu vou tomar você para mim. Só 2 homens, irmãos, na Bíblia, que não experimentaram a morte. Foi Enoque e Elias. Você imagina, irmão, Deus te amar tanto que vai, irmão, vem para mim, vem andar comigo aqui, vem viver comigo. Porque Enoque entendeu o que Deus queria. Deus queria a vontade dele. Você sabe o que é viver todo dia perguntando para Deus? Deus, é isso que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim hoje, Jesus? Não tem um dia, irmãos, que eu não acordo e eu pergunto, Jesus, você vai na minha mesa ali, você vai ver. Se um dia você puder entrar ali na mesa, pastor, onde é a mesa do pastor Léo? Tem um papelzinho colado lá, Jesus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer? Porque a gente precisa virar essa chave, irmãos. O Evangelho não é sobre mim, sobre você. O Evangelho não é sobre as tuas dificuldades, sobre o abuso que você sofreu, sobre a traição que você sofreu. O Evangelho é sobre Cristo e o Cristo crucificado. Quando a gente entende isso, a vida com Deus passa a ter sentido.
Então eu entendo que a minha vontade, ela está rendida ao Senhor. E nós nos casamos, às vezes, e depois vamos perguntar para Deus: Senhor, era a tua vontade? Às vezes a gente vende, às vezes a gente compra, às vezes a gente faz um monte de coisa e depois pergunta: será que era a tua vontade? Sabe, irmãos, todos nós temos o poder da decisão. Nós fomos criados livres, eu creio nisso. Nós escolhemos. Você escolhe o trabalho que você quer trabalhar. Você escolheu a roupa que você quis estar aqui hoje. Você escolhe o que você vai comer. Você escolhe a igreja que você quer pertencer. Você tem poder de decisões. Existem decisões na nossa vida, se não forem tomadas em Deus, isso pode reverberar e trazer grandes consequências para a gente. Por isso é importante você perguntar: Jesus, é esse trabalho que o Senhor quer que eu exerça? É essa mulher mesmo, Jesus? Você já casou, irmão? Aí já era. Fica com ela aí. Pede para Deus derramar amor, carinho. Agora, você que está solteiro, você pode pensar. E Deus vai te dar paz para você escolher. Amém? Então, ser parte de uma igreja e não andar com Deus é você querer viver uma religião. E deixa eu te dizer, religião é tentar viver a vontade de Deus na sua própria força. Religião produz só um resultado, irmãos: cansa pra caramba. Religião cansa. Você viver a religiosidade cansa. Eu te pergunto, você está cansado de ser crente? Você está cansado de ser cristão? Você está cansado da igreja? Você está cansado de às vezes vir no culto? Como é que está a tua vida? Talvez você esteja cansado hoje por uma única razão: você está vivendo uma religião. Você não está vivendo a intimidade. Então pede para Deus hoje tirar esse fardo pesado da tua vida. Pede para Ele colocar um desejo tão grande. Fala assim: Jesus, a Bíblia fala lá em Mateus 11 que o teu fardo é suave e o teu jugo é leve. Então não é pesado, porque nesse mundo nós somos como quem, irmãos? 1 João 4,17. Porque nesse mundo nós somos como Ele. Nós somos como Ele. E Ele falou: os meus mandamentos não são pesados. E sabe um segredo do relacionamento? O relacionamento não cansa. A intimidade é uma descoberta contínua. Você, quanto mais descobre, mais você tem prazer, mais você se alegra. Você não se cansa. Você nunca cansa de estar com Deus. Você nunca cansa de ouvi-lo, de passar tempo em oração com Ele, de jejuar. Não canse, irmão. Isso é um privilégio. Sabia que é um privilégio você estar aqui nessa noite? Isso é um privilégio, irmãos. Às vezes a gente não para pensar nisso. Eu lembro, alguns anos atrás, 2019, a gente foi plantar nossa igreja lá no Piauí, em São Raimundo Nonato. Pastor Bush está lá. Eu tive a oportunidade de ir num presídio pregar o evangelho. Irmãos, quando eu entrei naquele presídio, eu vi aqueles homens um por cima do outro. Não estou aqui julgando o porquê de eles estarem lá. Eles estão lá porque eles fizeram coisas erradas. E é lei. A lei, você tem que, se você matar, você pode ser morto, você pode ser preso. Se você roubar, você pode ser preso. A lei é lei. Então, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui tomado por uma compaixão, sabe? Por um amor de Deus. E Deus, eu comecei a chorar assim, copiosamente. E Deus falando assim: Léo, eu não criei meus filhos para estarem presos igual um bicho, um por cima do outro. Irmãos, eu preguei o evangelho lá com uma autoridade, com amor. Falei: irmãos, eu não vim aqui para julgar, saber o seu crime. Eu vim aqui para declarar que existe um relacionamento com Deus. Porque às vezes existem homens que estão presos, sim, numa prisão, mas tiveram um encontro com Cristo e são livres. Agora existem homens que são livres, talvez esteja sentado aqui e você está preso ainda. Um pecado te prende, um pecado te aprisiona. Eu lembro que um amigo meu lá no presídio, ele falou assim: Léo, hoje Deus me quebrou aqui, cara. Eu tinha raiva de vagabundo. Para mim, vagabundo, tudo tinha que morrer. E ele viu lá, ele viu os caras, meu irmão, falar o salmo assim, irmão, repetir, não sei quantos salmos sem pegar na Bíblia, irmão. Os caras lêem o dia inteiro a Bíblia. E quantos que saem de lá e conseguem se recuperar, serem transformados, serem perdoados? A gente não está aqui para julgar o pecado de ninguém, porque pecado é pecado. Quem tem o poder de julgar é só Deus.
A gente precisa pregar o evangelho. Então não tem preso, não tem livre, não tem branco, não tem negro, não tem rico, não tem pobre. O evangelho precisa ser anunciado. A decisão de andar com Deus é o que tem para a minha vida, é o que tem para a tua vida. Então você precisa decidir hoje amar a Deus com todas as tuas forças. E ele falou: Léo, Deus hoje quebrou meu coração aqui, porque eu vi Jesus nesses caras. Mateus 25, eu estive preso e vocês foram me visitar. Ontem eu falei com o pastor Josué, a gente recebeu um convite para ir lá em Bangu fazer um culto. Pastor Josué, Léo, eu vou, só marcar, a gente vai fazer um cultão lá e declarar o reino, irmãos. A gente não tem o poder de decidir quem vai para o céu e para o inferno. O meu e o seu papel é pregar Jesus, pregar que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. O cara pode ter sido o pior pecador, mas se ele se arrepender em Cristo Jesus de forma genuína, existe uma vida eterna para ele. Amém, irmãos? Então Enoque decidiu andar com Deus. Você vai decidir o nível de intimidade que você quer ter com Deus. Se for religião, você não vai durar, você vai se cansar. Você vai olhar para trás, você vai se decepcionar, você vai abandonar o barco, você vai pular do barco. Agora, se você quer entrar no céu, porque no céu, irmãos, não existe religião. Nenhuma religião te leva para o céu. Quem te leva para o céu é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só vai para o céu, você só vai para Deus através de um relacionamento com Jesus, de conhecer Ele, em conhecer e em ter relacionamento com Ele. A religião não vai te salvar, amém? Então, meus irmãos, nós não fomos chamados para uma religião. Nós estamos aqui na igreja, nós entendemos isso, nós estamos num culto, mas hoje a gente precisa começar a colocar os nossos olhos no Senhor. Então perguntar: Jesus, qual é o número que você usa? Qual é a calça que você usa, Jesus? Qual é o tamanho da sua camisa? Jesus, o que o Senhor quer fazer hoje? Quem que o Senhor quer curar, Jesus? Jesus, quem que o Senhor quer que eu dê uma palavra? Jesus, quem que o Senhor quer que eu anime? Jesus, quem o Senhor quer que eu encoraje? Jesus, o que o Senhor quer fazer? Os meus olhos estão em Ti, Jesus. A minha atenção está em Ti. A minha atenção, Jesus, está no Senhor. Meus olhos estão focados em Ti, no que o Senhor está fazendo. Então, irmãos, você precisa entender isso. Você nunca vai crescer nas suas experiências com Deus, ou seja, a profundidade em dizer: eu preciso ter uma experiência com Deus antes de tomar essa decisão. As experiências virão depois. Quando você decide andar com Deus, as experiências começam a te acompanhar. As experiências começam a se mostrar na sua frente. Você não vai mais viver de experiência dos outros. Você não vai mais viver só de ouvir no pregador, o evangelista. Você vai tomar posse disso e você vai querer viver a tua história com Ele. Sabe por que que o mundo não consegue te preencher? Porque você foi criado para a eternidade. Você foi criado para algo muito maior. Você é a imagem conforme semelhança de Deus. Então nada nesse mundo vai te preencher, a não ser Jesus. Então você tem que decidir ter uma experiência com Deus. Você tem que tomar uma decisão. Eu quero conhecer a Deus. E Ele já mostrou que te quer. Deus já mostrou parte dele, o quanto Ele te deseja. Ele pagou um preço incomparável. Ele pagou todo o preço. Jesus pagou tudo, irmãos. Ele te mostrou dando Jesus, se dando naquela cruz. Deus mostrou para você o seu valor, dando o seu próprio filho. Então, infelizmente, às vezes a gente fica esperando Deus chamar a gente. Às vezes a gente fica esperando um culto de avivamento. Às vezes a gente fica esperando um culto especial. Às vezes a gente espera a palavra daquele pregador, uma visão, se alguma coisa vai acontecer. Não, aí eu vou para Deus. Não, irmãos, é uma decisão que você toma. Deus já mostrou essa coisa que você espera. Já aconteceu. Olha para a cruz do Calvário. Começa a olhar lá para o Monte da Caveira. Começa, às vezes, a fechar os seus olhos e ver o sangue dele sendo derramado. Comece a tentar ouvir os insultos que ele ouviu. Comece a tentar entender o que ele sofreu por você.
E Deus está dizendo para você, se relaciona comigo. Você não tem mais o que esperar. Você precisa decidir nessa noite. E Ele está esperando que a gente faça como Enoque. Eu decido andar com Deus para valer. Eu decidi andar com Deus, é uma decisão. Se você não decidir andar com Deus, um dia o resumo da sua vida vai ser ao contrário do resumo da vida de Enoque. Enoque decidiu andar com Deus. Pronto, é o resumo da vida dele. Se você não decidir tomar essa decisão de começar a andar intimamente com Deus, um dia sua vida vai ser resumida numa frase: Deus quis que eu andasse com Ele, mas eu não quis andar. Já imaginou que quando terminar a sua vida, o resumo da sua história foi: eu tive todas as oportunidades, Deus me chamou sempre, mas eu não quis. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, Enoque, que é um dos maiores exemplos de relacionamento com Deus, teve um nível de experiência que ele teve com Deus, de profundidade, de poder e até de arrebatamento, porque lá no início ele tomou uma decisão: eu vou andar com Deus. E você sabe por que ele tomou essa decisão? Porque tomar decisão a gente sabe que precisa, mas qual é a força, Léo? O que me leva a tomar essa decisão? A gente não sabe muita coisa, então a gente precisa pesquisar e falar. Gente, o que deu nesse Enoque? Por que esse cara fez isso? O que ele fez que moveu o coração dele a andar com Deus? O que será que ele entendeu? O que será que aconteceu dentro do coração dele para ele tomar essa decisão? A gente não tem muita dica, irmãos. A única dica que nós temos é o nome que ele deu para o filho dele. Isso é muito interessante. Matusalém. Você vê contando a história dele, aos 65 anos ele teve um filho e deu o nome a ele de Matusalém. Você sabe o que significa Matusalém? O sentido mais correto do nome Matusalém: a morte não virá enquanto ele viver. A morte não virá enquanto ele estiver vivo. Matusalém. E você sabe que Matusalém foi o homem que viveu mais tempo aqui nessa terra. 969 anos de idade. Você sabia disso? Sabia que Matusalém foi o homem que mais viveu na terra? É o homem mais velho. Sabe por quê? Porque Deus é paciente. Deus, ele é misericordioso. Agora você sabia que o ano em que Matusalém morreu, caiu o dilúvio e matou todo mundo? Você sabia disso? Sabe o que Enoque viu? Ele deu um nome para o filho dele dizendo: vai cair um dilúvio, vai morrer todo mundo, enquanto Matusalém estiver vivo não, mas na hora em que ele morrer, o dilúvio virá um dilúvio e todos morrerão. Então pensa bem, o que Enoque pensava? Ele olhava o mundo daquela época, já estava fazendo, irmãos, muito mal. Ele olhava os moradores daquela terra e dizia: se eu andar com esse povo, eu vou morrer com esse povo. Se eu andar no padrão desse mundo, se eu for como eles são, se eu for casado como eles são, pecador como eles são, se eu largar Deus como eles largaram, se eu andar na iniquidade como eles andaram, essa morte que virá vai me matar e eu vou eternamente sucumbir. Então Enoque falou: eu não, eu vou criar um filho e eu vou dar o nome para ele de Matusalém. Enquanto ele viver, a morte não virá. E no ano em que morreu Matusalém, o dilúvio veio. Enoque teve uma visão do céu, ele teve uma visão da eternidade, ele entendeu que viria a morte. Então eu posso dizer para você a mesma coisa. Nós somos tomados por uma decisão para valer na nossa vida. Quando nós entendemos as consequências, quando a gente percebe uma perspectiva assim das consequências, a gente toma uma decisão.
quando você tem o entendimento que existe um inferno e que pessoas estão indo para lá a largos passos, eu preciso tomar uma decisão de andar com Deus, irmãos. Porque Jesus virou para Pedro: Pedro, sobre esta igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. Então, se eu estou no céu, eu preciso trazer ele para a terra. Se eu ando em salvação, eu preciso levar a salvação. Se eu ando em cura, eu preciso liberar a cura. Só que o mundo, irmãos, o mundo está te forçando a olhar para baixo, de cabeça baixa. E a gente só olha para baixo por quê? Porque todo mundo está correndo, ganhando dinheiro, casando, comprando, vendendo, dando em casamento, criando filho, estudando. Tudo coisa boa. Mas isso tem tirado de nós a perspectiva profética, a visão profética do que vai acontecer com todos nós. A nossa vida é curtíssima, irmãos. A Bíblia fala que é até 70 anos. Se tiver muito vigor, 80. Mas depois disso é só cansaço. Por quê? Porque nós vamos morrer. E muitas pessoas dizem assim: poxa, aproveita a tua vida, cara. Sai pegando todo mundo. Essa é a única vida que você tem. Está errado isso, irmãos. Está errado. Esse é o engano do nosso planeta. Esse é o engano da nossa geração. Todo mundo dizendo: a vida é muito curta, você precisa aproveitar. Quem já ouviu isso aqui? Você já ouviu alguém te dizer isso? Cara, você é muito novo. Você está na igreja, só tem pastor ladrão. Ah, você está se guardando aí, cara. Eu estou pegando geral aqui. Mentira, irmãos. Nós não temos só essa vida. Nós temos duas vidas. E essa vida aqui é curtíssima. A que nós estamos vivendo é a vida curta. A grande vem depois. Essa vida aqui é preparatória. Aqui você consegue dar um sinal para lá. A decisão que você toma aqui é a decisão de você viver lá ou não. Você precisa andar consciente disso. A vida real vem depois, irmãos. Esta é a vida. Essa vida é a sua única chance de você decidir andar com Deus. Essa vida aqui, quando você decide andar com Deus, é na próxima que você vai entrar junto com Ele, junto com Deus. Enoque viu isso. Enoque entendeu. Ele falou: já vivi 300 anos. Eu talvez vou viver mais, mas não importa o quanto eu vou viver, eu decidi. Eu decidi. Naquela época a galera vivia muito, irmãos. Hoje a gente vive tão pouco. Tem gente aí sofrendo. Esse vírus aí que tomou o planeta, ceifando muitas vidas. E, infelizmente, às vezes, a gente tem perdido a visão da eternidade. Muitas das vezes a gente tem vivido um evangelho raso. Muitas das vezes a gente tem brincado de ser crente. Você já se perguntou por que eu preciso andar com Deus? Porque Ele é a nossa única esperança. Ele é o nosso único caminho. Ele é o nosso destino na eternidade. É Ele, irmãos. Irmãos, quem anda com Deus, um dia Deus o toma para si. Aleluia. Quem anda com Deus, um dia Deus o toma para si. Mas como que Deus vai tomar alguém se esse alguém nunca andou com Ele? Já parou para pensar nisso? Quem decidiu nunca andar com Ele, quem decidiu nunca andar com Deus, Ele diz assim: puxa, você decidiu não andar comigo, eu vou te respeitar. Você pode seguir para o inferno. Sem mim, você quer viver a sua vida na terra? Você quis viver sem a minha eternidade? Você quis andar sem me conhecer? Você não quis conhecer a minha face?
Lá na eternidade também você não vai me conhecer. Deus, irmãos, Ele ama tanto a gente. Deus, Ele te ama. Ele te amou tanto que Ele deu o seu único filho. Deus está tão assim, maravilhado. Naquela época todo mundo vivia 800, 900, 800, 900. E Enoque é tomado novinho, com 300 anos só. Deus o tira e fala assim: eu não aguento mais viver sem você. Vem para mim face a face. Eu não aguento mais falar em espírito. Eu quero que você venha para mim, diante de mim. E Deus o toma, Deus levou para ele. Amor, paixão. Sabe aquele tipo de coisa quando você namorava, você deixava tua namorada em casa, já chegava, já ligava para ela, e vocês estavam horas. Sabe aquela coisa de saudade? Sabe aquela coisa que você não aguenta mais viver? Foi assim, irmãos. A gente agrada a Deus desenvolvendo um relacionamento com Ele. Você quer agradar a Deus? Busque o conhecer. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, irmãos, é João 17, verso 3. Que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo como seu único Senhor. Se eu pudesse assim resumir a nossa vida aqui na terra, é para glorificar a Ele e o conhecer. E também ser conhecido. Você sabe o que Ele fala para aqueles de Mateus 25? O que Jesus fala para aqueles, Léo? Eu nunca vos conheci. E ó, galera que pregava, galera que curava, que expulsava demônios. Jesus não está falando de quem está lá no mundo, não. Curtindo, adoidado a vida, vivendo de orgia em orgia, de prostituição em prostituição, de bebida em bebida. Jesus está falando para esses que estão aqui na igreja, que estão nos púlpitos, no ministério. Esses vão ouvir: eu nunca vos conheci. Isso é muito sério, irmãos. Então, o que nos faz decidir andar com Deus é que nós percebemos o que está à nossa frente. Assim como tudo nos faz não querer se importar com o próximo, não querer ligar para a comunidade, para a cidade, querer fazer só o que agrada a gente. Não se iluda. A maior força conspiradora contra nós não é o que bloqueia nosso amor ao próximo, é o que bloqueia nosso amor a Deus. Tudo foi feito para você viver uma vida de olhos para baixo, de não reparar em Deus, de não pensar na vida. Sua vida vai acabar muito em breve, rapidamente, a minha também, só que eu escolhi andar com Deus por aquilo que Ele é, por quem Deus é uma decisão, pela experiência de amor que eu posso ter com Ele. Mas por que eu amo tanto, que eu não abro mão de passar a eternidade toda com Ele? Eu quero viver essa eternidade, irmãos, para sempre com Ele. E essa é a decisão que nós precisamos tomar. Quando eu decido andar com Deus, quando eu decido reparar em Deus, sabe o que eu vou observar? Foi o que Enoque observou, o que talvez nós não ainda alcançamos, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor, falou que ele foi numa joalheria na França, e ele estava numa joalheria assim passando, ele viu um colar de 900 mil euros, e falou assim: cara, muito lindo, a gente não pode ter, mas é bonito. A gente não pode ter, mas é bonito. E ele quis dizer que era muito bonito, o brilho, tudo aquilo me chamava atenção, sabe? Às vezes, a gente sabe que não pode ter, mas é bonito, é bonito. Às vezes você vê um carro que, um conversível, um Porsche, uma Ferrari, você fala: cara, é lindo, mas não posso ter, mas é legal. Mas você viu, e o quê? Admirou. Você olhou, chegou perto, e viu que é bonito mesmo. Toda vez, irmãos, que a Bíblia fala o que os anjos estão vendo, você já viu aquela música que a gente canta? O que é que os anjos veem?
que eles veem que só faz falar, eles falarem uma coisa: santo, santo, santo. Às vezes essa palavra não é bem entendida. É como se eles estivessem gritando assim: uau, irmão, o que é isso, cara? Ele não consegue dizer outra coisa a não ser santo, santo, santo. E repetem 24 horas. Às vezes a gente acha que Deus precisa de adoração, irmãos. Deus não precisa de adoração. Ele busca adoradores que vivem uma vida como estilo de vida de adoração, dando glória a Ele. Então eles estão olhando para Deus o tempo inteiro. Porque esses anjos, irmãos, são os serafins que fazem guarda na presença de Deus. Eles estão lá continuamente diante de Deus, e eles estão vendo o que Deus está fazendo, eles estão vendo Deus se movendo, eles estão vendo Deus trabalhando à destra dele, olhando, sustentando o filho dele lá no Japão, o filho dele lá sendo perseguido na África, lá no Oriente Médio. Eles veem tudo isso, porque eles estão na presença de Deus, eles estão lá vendo quem Deus é, porque eles estão vendo quem Deus é, eles estão tão admirados, irmãos. E porque eles estão admirados, sabe o que eles fazem? A boca deles arrebenta, irmãos. Eles não conseguem dizer outra coisa. É a palavra que a gente entende, sabe? Que eles escolhem santo, santo. Isso é uma expressão de êxtase, irmãos. Você já sentiu tanto a glória de Deus, irmão, que tu não aguenta ficar de pé? Já tive, assim, algumas oportunidades, irmão, de você não aguentar a glória de Deus, irmão. Eu fico imaginando quando Moisés pede para ver a face, e Deus fala assim: Moisés, quem me vê não vai ficar vivo. Então assim, eu vou te esconder na fenda, eu vou passar, meu irmão. Irmão, tu imagina a glória de Deus, irmão, destruindo tudo. Meu Deus, é maravilhoso, irmãos. E os anjos estão lá, eles estão estupefatos na presença de Deus, a cada instante, segundos, pelos séculos dos séculos, porque Deus, irmãos, Ele é infinitamente, extraordinariamente lindo e poderoso e maravilhoso. E nós, irmãos, às vezes a gente canta um louvor xoxo, frio, irmão. Sabe por que o nosso louvor é difícil? Por causa disso, porque a gente não escolheu andar com Deus. E porque nós não escolhemos andar com Deus, nós não reparamos em Deus, nós não descobrimos Deus, nós não temos experiências com Deus. Porque quando alguém tem uma experiência com Deus, irmão, ele pula, ele grita, ele pega fogo, cara. Que ali arde dentro dele, porque Deus é extraordinário. Você quer andar com Deus? Já estou chegando no final. Você precisa ser possuído por Ele. Quem aqui já viu uma mosca pousar no fogão quente? Você já viu isso? Você já viu uma mosca pousar no fogão quente? Está tudo queimando ali. Por que ela não pousa, irmãos? Porque ali está quente, se ela pousar ela vai morrer. Você precisa incorporar o fogo do Espírito Santo, irmão. Quando o pecado vir sobre a tua vida, não vai, meu irmão, prevalecer. Não existe tentação a qual você não possa suportar. Então, não busque entrar em lugares que Deus não está mandando você entrar. Não busque andar no precipício. Não busque brincar, flertar com o pecado. Porque uma vez ele pode vir, pode te dar uma banda, irmãos. Então você precisa entender isso. Avivamento não é um congresso, avivamento não é um profeta, uma cura, um milagre que eu vejo. A gente precisa andar do lado de Jesus, sabe? Você consegue entender isso? Aquelas pessoas viram Jesus fazendo tudo, todos aqueles milagres maravilhosos, e depois, poucos dias depois, todo mundo estava crucifica. O que muda a gente é a experiência que a gente tem com Deus. O que muda a gente é descobrir quem Deus é e o que Ele pode fazer, o que Ele sabe, o que Ele faz. E nós só vamos decidir isso quando a gente tomar uma decisão de andar com Deus. Eu queria dizer para vocês nessa noite que vocês são muito amados. Eu queria dizer nessa noite que a gente está entrando num caminho, numa decisão de andar com Ele. Sabe, não decida andar num caminho perigoso. Sai do caminho de morte.
cesse essa conversa. Se nós não voltarmos a andar com Deus, deixa eu dizer uma coisa. Eu lembro que uma vez, quando eu era bem criança, o meu pai, ele reunia a gente, eu e meus 3 irmãos. Você pode ficar de pé, que a gente vai estar já terminando já. E meu pai abriu os livros ilustrados da Bíblia. Eu tinha uns 5, 6 anos. E meu pai contava as histórias de Davi para a gente. E aí ele falava assim: Davi matou o gigante. E aí ele mostrava a foto. E aí a gente via Davi com a pedra, tacando aquela pedra na testa de Golias. E aquilo marcava a minha vida. Assim, Léo, Daniel na cova dos leões. A gente era pequeno, irmãos. Os leões lá dormindo e Daniel lá adorando ao Senhor. Aquilo marcou a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Faça isso com seu filho. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine a ele a tomar a decisão por Jesus. Eu lembro que um tempo da minha vida eu me afastei do Evangelho, mas eu sabia quem eu era. Eu sabia os ensinamentos que eu tinha recebido. Eu tinha uma decisão na minha vida, que eu andaria com Deus para sempre. Você sabe o que mata um líder? Você sabe o que mata um ministério? Você sabe o que mata um pastor? Não é o adultério não, irmãos. Porque quando ele já vai adulterar, ele já morreu há mais tempo. Você sabe o que mata às vezes um líder? Não é pegar dízimo e roubar não, irmãos. Porque o dia que ele roubar, ele já tinha morrido há muito tempo. O que mata a vida de um crente é a rotina. O que mata a vida de um cristão é a rotina. O que mata a vida de um crente é pegar a obra e deixar de Deus. É pensar que o que eu faço é trabalho e não relacionamento. O que mata a vida de um crente é você decidir fazer a obra de Deus sem Ele. O que mata você não são os pecados imorais e ilícitos, porque eu creio que poucos aqui os cometem. O que vai destruir sua vida espiritual não é que você vai um dia não resistir e fornicar ou adulterar. Isso também vai. São os pecados lícitos. São aquilo que, acho que eu posso fazer isso. A Bíblia não fala muita coisa sobre isso. Acho que eu posso tomar um vinho, Léo, posso tomar uma cerveja com meus amigos. E às vezes uma cerveja que você toma, o que está do teu lado toma 5, 6, 7, 8 e faz besteira. O que mata a gente às vezes é o que é lícito. Eu acho que está chegando um tempo da gente abrir mão até do que é lícito para agradar ao Senhor. Eu creio nisso, irmãos. Então andar com Deus é desejar Deus. Feche seus olhos. Andar com Deus é entender que se eu não andar com Ele, eu vou ser levado. Um dilúvio está vindo aí, irmãos. Dilúvio virá em breve. E a Bíblia diz que antes da volta de Cristo, será exatamente como na época de Noé. Comece a refletir aí como é que está a sua vida. Na época de Noé, eles se casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam e trabalhavam. Não se importavam com Deus. Irmãos, nós estamos vivendo a geração de Noé. Hoje é noite de decisão aqui. Nós somos a geração que vai preceder o dilúvio. Virá um juízo, irmãos, e estará arrebatado. A figura aqui, irmãos, é uma figura escatológica. Noé é figura do Velho Testamento, do arrebatamento da igreja. Os que andaram com Deus e por amor, observando o seu amado, agradaram a Deus, serão arrebatados, mas muitos ficarão. E ficarão porque nunca deram atenção para Deus,
porque nunca observaram. Se preocuparam em amar, em viver de maneira, desobediente a Deus. Nunca se preocuparam com o que Deus pensa. Se alguém te oferece um sexo como atrativo de prazer, mas você não é casado com essa pessoa, você pode aceitá-lo? Pode. Mas isso vai desagradar a Deus. Enoque só foi levado porque ele obteve o testemunho provado de que ele viveu para agradar a Deus. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar no que Deus está te pedindo hoje. Sabe por que muitas pessoas não vivem o arrependimento? Porque eles não viram a santidade de Deus. Sabe por que muitas pessoas vivem por aí jogados, não conseguem mais estar na comunhão, porque não experimentaram a glória. Não estão maravilhados com a sua beleza, então acham que está normal. Mas quando eu vejo Deus, irmãos, quando eu vejo Ele, tudo é anormal, é feio em mim. Eu olho a minha natureza humana e eu vejo o quanto eu sou diferente de Deus. Mas ao olhar Jesus, eu olho como eu posso ser. Eu olho a natureza de Jesus e Ele é lindo. E eu quero me esvaziar de tudo que pode me deixar mal. Eu quero me esvaziar do pecado, da maldade, do orgulho, da mentira, do medo, da pornografia. Eu quero me esvaziar do mundo. E sabe o que eu descubro? Ele está disponível para transferir a natureza dele para mim. Aleluia. Ele está disponível para tirar minha natureza humana, falha, e colocar a natureza dele em mim, santa. Oh, Jesus. Você pode viver uma vida como a de Jesus. Você pode ser uma nova criatura. Você é um filho amado. Você pode fazer isso, aquilo, é legal, mas leva Deus com você. Anda com Deus. Vai com Deus para o seu trabalho, para a sua casa. Deixa Ele ser seu guia, seu mentor. Vai com Ele para o seu casamento. Vai com Ele levar seu filho para passear. Mas vai com Jesus, não deixa Ele de lado. Vai com Ele para a cama. Vai com Ele para o banheiro. Vai com Ele, vai com Jesus. E diga para Ele: Jesus, eu só vou fazer o que te agrada, Pai. Se te oferecerem qualquer coisa, olha para Ele. Se Ele estiver sorrindo, vai. Mas se Ele fizer cara feia, fala assim: não, obrigado. Anda com Deus, para você obter o testemunho de andar com Ele. E isso vai transformar seu caráter, sua vida, sua personalidade. Vai fazer o seu louvor de ser tipo: oh, o que é isso? Eu vi o que os anjos viram, eu vi o que os anjos veem. Eu experimentei a glória, a santidade de Deus. Um dia, irmãos, nós seremos uma igreja igual os anjos cantam. Eu creio nesse dia. Mas nós precisamos ver Deus. Então, pelo dilúvio que virá,
pelo dilúvio que virá, irmãos. Decida andar com Ele, decida viver pela eternidade. Oh, Jesus. Enoque tomou a decisão que todo mundo deveria tomar aqui hoje. Colocar Deus no devido lugar, irmãos. Você sabe quando a igreja canta, eu te exalto, Deus. Sabe o que é exaltar, irmãos? Exaltar é pegar Deus de algum lugar, de qualquer lugar, e colocá-lo no lugar mais alto. Você quer exaltar Deus na sua vida? Tome essa decisão agora. Você é fruto daquilo que te alimenta por dentro. Você é hoje fruto das suas decisões. Não sai daqui sem decidir andar com Deus. E andar com Deus é dar tempo para Deus. Eu lembro de uma frase de um grande pregador do evangelho, do Tozer. E ele fala assim: o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Eu sei o quanto você valoriza a Deus. Eu sei o quanto você ama a Deus. Se eu andar com você uma semana, e se eu puder andar com você, vendo você, eu vou perceber o quanto de tempo que você vai dar para Deus. Quanto tempo do seu dia, quanto tempo do dia é seu para amar a Deus. Decida hoje ser apaixonado por Ele. Decida por Ele, não por você. Decida pelos planos dEle, não pelos seus planos. Decida pela vida dEle, não pela sua vida. Decida conhecê-lo. Decida adorá-lo. Decida glorificá-lo nessa noite, irmãos. Faz a tua agenda a partir de Jesus. Faz a tua agenda a partir dEle. Tome as suas decisões a partir de Jesus. Viva a partir de Jesus. Quantos aqui querem tomar essa decisão de andar com Deus nessa noite, irmãos? Levanta a tua mão direita. Quantos aqui querem decidir hoje andar com Deus? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Isaías 6 fala que Isaías um dia viu o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Esse rei foi um rei que entrou no templo e veio uma lepra sobre a sua testa. A lepra significa pecado, irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o pecado, eu vi o Senhor. Será que hoje você vai fazer o pecado morrer através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por você? Será que o pecado ainda vai ser a sua realidade? Ou você vai decidir hoje andar com Deus a partir dEle? Ou você vai decidir queimar por Ele? E podem vir as moscas, podem vir os pecados. Se você estiver queimando por Ele, o pecado não vai repousar sobre a sua vida. Receba hoje o Espírito Santo. Receba hoje o amor de Deus inundando o seu ser, te perdoando. Sabe, se perdoe nessa noite. Talvez você está aqui e você se sente indigno do amor, do perdão de Deus. Você é digno. Foi por você. Foi por você. O sangue de Jesus te faz digno. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado, Jesus, que como Enoque,
Hoje nós decidimos andar contigo, Pai. Pai, Enoque andou com Deus. Enoque andou contigo, papai. E o Senhor tomou para si, Pai. Pai, existem homens aqui que estão decidindo andar contigo, Pai. Existem homens aqui nessa noite que vão abrir mão até do que é lícito, Senhor, para te agradar, para colocar um sorriso no seu rosto. Pai, vão andar contigo por todos os lados, Senhor. Não vão andar mais sozinhos, Senhor. Mateus 28, Jesus, é uma realidade sobre nós. E eis que todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos, Senhor. O Senhor está conosco. Andar contigo é a nossa realidade, Pai. Andar contigo é a nossa vida, Jesus. Então receba hoje, Deus, o nosso coração, a nossa mente, as nossas forças, os nossos recursos, Senhor. A nossa vida é sua, Pai. Nós te amamos e te adoramos. Pai, nos ajude a compreender, Pai, o que Enoque compreendeu, Jesus. Enoque gerou Matusalém, Deus, o homem que viveu mais anos sobre essa terra, Jesus. 969 anos, Senhor. E Deus, no dia que Matusalém morreu, o dilúvio veio, Pai. Pai, vem vindo um dilúvio, Jesus. E quem não estiver no barco, Jesus, vai perecer, Pai. Pai, que a gente possa tomar a decisão de andar contigo, Pai, para sempre, Deus. Nós somos livres, Senhor, para escolher, Jesus. E por amor, Deus, nós te escolhemos como nosso Deus, como nosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Pai, que cada homem aqui saia convicto, Pai, de que existe uma decisão, Pai, que foi tomada nessa noite. Homens aqui vão começar a reparar mais no Senhor, Pai. Vão começar a perguntar qual é a tua vontade, Jesus. Vão começar a pedir conselhos, Senhor. Pai, existem homens aqui que o Senhor está abrindo agora os ouvidos espirituais, Senhor. Pai, o Senhor está tirando escama dos olhos aqui, Jesus. Pai, o que estava sendo meio assim, meio escuro na nossa vida, Pai. Pai, hoje está começando a clarear, Jesus. Pai, o Senhor está libertando mentes aqui aprisionadas, Senhor. Pai, o Senhor está libertando aqui olhos, Senhor, cativos, Senhor. Pai, o Senhor está purificando e santificando homens aqui nessa noite, Jesus, para viverem o evangelho radical, Jesus, para viverem uma vida que vale a pena, Pai, para viverem uma vida com propósito, Jesus. Oh, Jesus, como é bom, Deus, experimentar a tua presença. Como é bom, Jesus, Pai, nós decidirmos, Senhor, andar contigo. E Deus, um dia, Pai, um dia nós seremos tomados, Senhor, para a tua glória, Pai, e reinaremos contigo por toda a eternidade. E os homens que creem nisso, digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite.